Oi, hoje nós vamos falar de um livro que se chama A Luz da Verdade, a Mensagem do Graal. Ele é um livro que traz o conhecimento da criação, o conhecimento de tudo aquilo que foi criado. Nós sabemos vivemos aqui nesta terra, temos aqui a natureza, os mares, as montanhas, tudo isso foi criado por um ser. Esse ser nós chamamos de Deus. Este livro ele traz o conhecimento geral necessário para que a gente consiga chegar a um ponto mais alto depois de nossa passagem pela Terra. Nós dizemos assim que nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, chegamos na senectude, na velhice, e depois nós vamos embora. É necessário que, e é uma curiosidade também, que saibamos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. E esse livro traz uma boa orientação, porque ele vem assim como intuído de um local que nós chamamos de as planícies luminosas. Ele vem lá de um local que se chama o Graal. E por isso ele traz um conhecimento da criação, um conhecimento necessário para que nós tenhamos um bom desenvolvimento aqui na Terra. Apesar dos mandamentos que devemos seguir também as leis da criação. A criação ela é cheia de leis. Até a ciência reconhece que tudo são leis. As leis da física, as leis da matemática, as leis de atração dos semelhantes, a lei da gravidade e uma série de outras leis que existem e seguramente nós devemos seguir todas essas leis. Isso é extremamente necessário para que nós possamos nos estabilizar e saber exatamente o que nós estamos fazendo aqui e como nós devemos nos comportar também. Esse livro foi escrito por um senhor que chamava-se Oscar Ernest Bernhardt. Ele nasceu na Alemanha, numa cidade chamada Bischofswerda, e desenvolveu sua vida como normal, como todo mundo. Foi comerciante, viajou por vários países, adquiriu conhecimentos, inclusive no Oriente Médio. Estudou sempre o comportamento humano, até que uma determinada época ele sentiu a necessidade de transmitir para as outras pessoas aquilo que ele intuiu, aquilo que ele sabia, no sentido de ajudar o ser humano para que ele se desenvolvesse também. E aí ele começou a fazer palestras e escrever. E escrevendo ele atraiu muitos seguidores no sentido de discutir as leis e a situação do ser humano aqui na Terra e acabou formando um grupo de pessoas. Uma determinada época ele adquiriu uma gleba grande de terra num local na Áustria, perto da cidade de Innsbruck, e pertinho de uma cidade menor que chama-se Schwatz, e ali existe uma montanha que chama-se Vomperberg, e na encosta desta montanha ele construiu a colônia do Graal, como assim, agregou as pessoas que estavam necessitando de algum apoio nesse sentido, e as pessoas então passaram a residir ali, formou-se a colônia do Graal. Os folhetos que ele escrevia no início, eles tinham um nome, era um folheto que chamava-se em alemão, era Der Ruf. Der Ruf significa o chamado. E esses folhetos, então, eles foram se intensificando até que por volta de 1930, 31, ele formou o livro que se transformou nesse livro que nós já nos referimos, que é A Luz da Verdade.
naturalmente, ele é um congregado de todos esses folhetos e mais algumas outras coisas que ele escreveu depois. Ele passou lá a colônia, passou pelo tempo lá da Segunda Guerra, e sabemos que a Áustria foi invadida pela Alemanha naquele tempo. E os alemães, através da Gestapo, eles invadiram e destituíram as pessoas da colônia e formaram ali uma escola militar, uma escola de treinamento militar. Abdelrahim foi preso e ficou recluso na cidade de Innsbruck até 1939, por aí, até que alguém se interessou e conseguiu liberar. Porque naquele tempo, sabe que os alemães não toleravam nada além da doutrina deles, que era o nazismo. Então, como ele era um pouquinho incômodo naquele tempo, eles mantiveram recluso, até que algumas pessoas de grande significação lá dentro do nazismo conseguiram libertar. Eles acabaram praticamente destruindo todas as coisas que tinham ali, confiscaram os bens lá da colônia, e quando foi o fim da guerra, em 1945, um general francês devolveu as terras e os bens às pessoas da colônia. Porém, nesse inteirinho, a partir de 1939, quando o Abdelrahim ele foi liberado, ele passou a viver com amigos numa cidade da Alemanha, até que em 1941 ele veio a falecer. Até aquele tempo não se conseguiu saber a causa da morte, não se descobriu, mas de fato ele faleceu em 1941. Em 1949, como já haviam destruído todas essa literatura do Graal, lá na colônia de Pompenberg, aos sucessores, que a gente chama de Frau Maria, que era uma senhora, e uma senhorita Ermengard, e o senhor Alexander, que em conjunto recomeçaram a vida da colônia do Graal em Pompenberg e reestruturaram tudo, fazendo uma nova edição da mensagem do Graal. É isso que nós temos aqui hoje. Nós, como estudantes da filosofia e do espiritualismo, claro que recomendamos a leitura desse livro para que a pessoa tenha uma ideia exata do que ele é, o que ele está fazendo aqui, de onde ele veio e para onde ele vai. Nós não temos nenhum motivo, nenhum objetivo financeiro. Nós não estamos para vender o livro. Se alguém estiver interessado no livro, mande um e-mail ou telefone. Nós enviamos pelo e-mail, que a pessoa pode ler. Pode ser que provavelmente em algum pouquíssimo espaço de tempo tenhamos esse livro no e-book, e nós podemos então transmitir, e as pessoas podem ler e naturalmente aproveitar todos esses conhecimentos. Nós podemos dizer que é um conhecimento profundo, amplo e extenso de toda a criação, e a partir daí é um elemento fundamental para que a pessoa saiba exatamente se localizar aqui na Terra e ter uma perspectiva de um futuro melhor para o seu próprio espírito. Este é o nosso recado para hoje, e nos próximos contatos iremos falar sobre as leis da criação.